Queridos alunos, tudo bem? Hoje o assunto será Antártida, né? Então nós falaremos sobre esse continente gelado, inabitado, né? Na verdade existem várias bases científicas lá em que os cientistas ficam por um tempo e depois voltam. Não existe nenhuma uma população fixa nesse continente. Então nós falaremos sobre o tratado que determinou como os países fariam essas pesquisas, né? Como seria a questão dos recursos naturais, como eles seriam tratados. Então esse é o assunto da aula de hoje. Então, a Antártida foi o último continente a qual chegaram os navegantes europeus. Então, ela não chegou a ganhar nenhum adjetivo de novo mundo, novíssimo mundo. Ela não foi nem considerada um continente, justamente por não ter população fixa, né? Então, ela não é dividida em países. A Antártida, ao contrário dos outros continentes, não é habitado por nenhum povo. Ela é basicamente um mundo natural de terras geladas, habitada por pinguins, focas, leões marinhos e outros animais que conseguem viver em áreas com temperaturas muito baixas. Na Antártida não existem cidades, muito menos áreas agrícolas, né? Porque é uma área muito fria. O território ali é permanentemente congelado, então não tem como plantar. Então, esse território não foi dividido em países e ninguém reside ali de forma permanente, a não ser pesquisadores, cientistas, né, militares, que vivem durante algum tempo, né, nas estações ou bases militares e depois eles voltam nas bases científicas. No entanto, algumas nações reivindicam parte desse território. Por quê? Porque lá acredita-se que tenha muitos minérios ali, né? E foi feito um tratado no qual os países eles podem pesquisar, mas não podem explorar. É o que nós falaremos aqui. Então, a Antártida apresenta temperaturas extremamente baixas, uma camada de gelo cobre o solo, impedindo o cultivo e o congelamento dos rios, né? Grande parte dos rios ali é tudo congelado. A espessura dessa geleira, às vezes, chega a 4 quilômetros. Então, isso torna impossível a agricultura na região. Grandes massas de gelo, né, os icebergs, deslocam-se para os oceanos quando se desprendem da geleira polar. As próprias montanhas são cobertas de camada de gelo da base até o topo, né? E a raiz do iceberg é muito maior do que as áreas emersas, então ele é enorme, né? E essas áreas se desprendem principalmente na época do verão polar. Há tanta água congelada na Antártida que se ela se descongelasse e fosse para os oceanos, o nível do mar subiria cerca de 60 metros em todo o planeta. Iria inundar a maior parte das cidades litorâneas. Calculando-se o continente antártico, tem aproximadamente 14 milhões de quilômetros quadrados. Só que é difícil calcular com precisão o tamanho desse continente, pois a grossa camada de gelo cobre não apenas as terras, mas também grande parte do mar. O que acontece? O inverno polar ele tem uma duração maior, né? Então, no inverno polar, existe uma camada de água que congela ao redor da Antártida, que é chamada até de banquisa. Tá? Então, o tamanho da Antártida aumenta, né, na época do inverno. Na época do verão, essas áreas diminuem. Diversos países disputam áreas nesse território, pois a Antártida possui muita importância estratégica. É um local ideal para a instalação de bases militares e aeroespaciais e também bases de suprimento de aviões comerciais. Além disso, né, as massas de ar gelada que existem sobre a Antártida dão origem às frentes frias, que às vezes chegam ali na região da linha do Equador, e tem uma importância muito grande na formação do clima da superfície terrestre. Então, quando a gente fala frente fria que vem do sul, né, elas são formadas nessas regiões da Antártida. Acredita-se que no subsolo da Antártida existam petróleo, carvão, alguns recursos minerais valiosos para a economia moderna, como ferro, cobalto, cobre, ouro, platina, zinco, né? Então, assim, o petróleo mesmo é um recurso super preciso hoje para o desenvolvimento industrial, é super necessário e muitos países acabam querendo, né, explorar esse recurso lá da Antártida. Aqui está mostrando, ó, petróleo, né, as áreas de petróleo, de carvão, de minério de ferro, né, aqui é os seres vivos que tem ali, né, crio, bacalhau, zonas especialmente protegidas e lugares de interesse científico. E a área do Tratado da Antártica, que nós falaremos daqui a pouco. A quantidade de água potável armazenada sob a forma de geleiras na Antártida é a maior do mundo. Além disso, as águas abrigam uma rica fauna, que inclui baleias e até várias espécies de crustáceos, especialmente o crio, que está sendo mostrado na imagem aqui. Alguns países, principalmente os Estados Unidos, Rússia, França e Reino Unido, possuem várias bases científicas na Antártida. Em 1961, 12 países assinaram o chamado Tratado da Antártida.
que posteriormente foi aceito por outros países, inclusive o Brasil participou. Esse tratado ele determinou que até 1991 a Antártida não pertenceria a nenhum país, embora todos tivessem o direito de instalar ali bases de estudos científicos. Entre outras medidas, proibiu-se a construção de bases militares, né, visando a exploração de minérios, assim, porque eles poderiam construir bases militares e tentar explorar minérios, então não poderia nem fazer bases militares, nem explorar os minérios. Também não poderiam fazer testes nucleares. Muitos países querem depositar ali resíduos, né, de lixo nuclear, de resíduos nucleares, e também isso não é permitido. Então, o que determinou esse Tratado da Antártida? Que os países poderiam lá estudar. E o que eles vão estudar lá nessa região, né? Eles vão estudar, muitas vezes, nessas camadas de gelo, né, eles estudam as mudanças climáticas que aconteceram no globo, porque esses blocos de gelo, eles conservam um histórico de como era a atmosfera milhões de anos atrás, então eles conseguem estudar e verificar se realmente está acontecendo uma alteração climática, se o homem, né, tem contribuído para o aquecimento global, né, eles podem estudar a fauna, né, a flora da região, porque tem, né, uma parte ali de tundra, eles podem estudar também os minérios ali existentes. Atualmente, mais de 30 países, na verdade, possuem bases científicas na Antártida. As nações que instalaram mais bases científicas são Estados Unidos, Rússia, Noruega, Japão, Polônia, Austrália, Nova Zelândia, França, Reino Unido, Espanha, Chile, China, Alemanha e Argentina. Então, o Tratado da Antártida, de 1961, definiu ainda que apenas países com bases científicas ou que tivessem realizado estudos nessas terras poderiam participar de decisões sobre uma possível divisão do seu território no futuro. Então, quando fosse haver uma futura divisão, esses países que estudaram, eles teriam direitos, né? O Brasil na Antártida, agora nós vamos falar. Tá? Então, o Brasil realizou em 1984 uma expedição de estudos na Antártida, com o navio Barão de Tefé. Com isso, o nosso país se credenciou para participar da reunião que ocorreu em 1991. Com essa mesma preocupação, o Brasil instalou em 1984 uma pequena base de pesquisas na Ilha do Rei Jorge, no extremo norte da Antártida, onde as temperaturas não são tão baixas como no restante do continente. Então, essa base de pesquisa brasileira na Ilha do Rei Jorge, ela é bem antiga. Só que em 2012 houve um problema no sistema de aquecimento a gás e houve um incêndio. E 70% dessa base foi destruída, 2 pessoas morreram. Desde 2015, uma nova estação foi sendo construída e ela foi inaugurada em janeiro deste ano. Então, uma estação super moderna, né? O Brasil investiu muito nessa base científica. Então, ela foi planejada para reconstrução em 4 fases, né? 2 de pré-montagem dos módulos na China e 2 de montagem na Antártida. Então, ela foi feita para suportar as condições adversas na região, com ventos fortes que podem chegar a 200 km por hora, solos permanentemente congelados e abalos sísmicos, né? Terremotos. Aqui está mostrando a base científica, ela é muito mais moderna, ela é maior. Na reunião internacional de 1991, os atuais 30 países signatários do tratado decidiram prorrogá-lo para mais 50 anos. Isso significa que até 2041 a Antártida não pertencerá a nenhum país, permanecendo como patrimônio de toda a humanidade. Então, preservar essa área evitou a partilha do continente em territórios pertencentes a países e, por enquanto, anulou ou adiou os interesses militares e mercantis que, sem dúvida, modificariam radicalmente essa região do planeta. Então, assim, muitos não acreditam que vai prevalecer isso até 2041, porque existem muitas empresas e países que cobiçam essa área, então não sabemos o que irá acontecer, né? Mas o interessante é que vários países estão ali, estão presentes, fazendo estudos. Então é isso, tá? Então hoje nós falamos sobre a Antártida, falamos sobre o Tratado da Antártida e em sala falaremos com mais detalhes sobre esse assunto, tá? Então até mais.